A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, perdão, essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e também dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados, omitindo, e que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romano 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração agora para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @EG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar conosco em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. É em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos para o Espírito Santo do Senhor Deus, para que eu possa fazer o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e também dos livros das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão
pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos fazer uma oração, sortear aqui uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Oração de número 9. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessa igreja virtual, @IG1318-37300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui aos sorteios. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Escolha o número para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Permita que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 7 do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares contém 13 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os maneiros dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo, cercada de lírios. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Sorteio do capítulo do livro. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Capítulo 2 do livro de Deuteronômio contém 37 versículos. A travessia de Ar e Arnon. Versículo 16, 17, 18 e 19. Sucedeu que, consumidos já todos os homens da guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon,
não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló e o tenho dado por possessão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 12 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 12 contém 16 versículos. A invasão de Sisaque. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, edilíbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortalecidas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Então, sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 6 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 6 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. E nós, na quantidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça do Senhor Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri ao dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo com coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministro do Senhor Deus, dá muita paciência nas aflições, nas privações e nas angústias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Sorteio o livro para meditação, para sua meditação. Livro de Mateus, 28 capítulos. Sorteio do capítulo de Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 11 do livro de Mateus. Capítulo 11 do livro de Mateus contém 30 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. O Senhor Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado o Senhor Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras do Senhor Jesus, o Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E o Senhor Jesus respondeu, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Glórias ao nosso Senhor Deus.
eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio aqui da denúncia. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 60. Denúncia de número 60. Nossa denúncia de número 60. Atenção! São mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigos com maldição em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. Examinem Apocalipse 2, 18 a 29, com foco no versículo 22 e 23, e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentira e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua vida, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 19, ímpar, e número 20, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos. Não se deve fazer acepções de pessoas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus o Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-de com diferenças o que tem o traje de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserte ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho.
rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é 2 Reis, 25 capítulos. Segunda Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 20 do livro de 2 Reis. Capítulo 20 do livro de 2 Reis contém 21 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. O livro é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Sorteio do capítulo. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Capítulo 17 do livro de 1 Samuel contém 58 versículos, que diz assim: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Versículo 41, 42, 43 e 44. Os filisteus também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos agora ao livro. O livro é Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. Vamos dar o sorteio do capítulo. Capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Capítulo 5 do livro de Eclesiastes contém 20 versículos, que diz assim: a loucura de votos precipitados. Versículo 1, 2, 3 e 4. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor Deus. Chega-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante do Senhor Deus, porque o Senhor Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas suas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando o Senhor Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho.
rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Jonas contém 10 versículos. Jonas prega em Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante do Senhor Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. E dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio. Perdão pelo barulho. Perdão pelo barulho. O sorteio da denúncia de número 62. Denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco no versículo de 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro. Porque se não é verdadeiro o culto, então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições, e também é filho do diabo. João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nesta denúncia, e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e recebam um prêmio de mais de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 7, oração de número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua Palavra, nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG1-318-37-300, estas vidas que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração para serem igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler
todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. E o livro é Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo é o capítulo 70 do livro de Salmos. 70. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 70 do livro de Salmos. Contém 5 versículos. Petição por auxílio divino. Versículo 1, 2, 3 e 4. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dai-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubra-se de ignonia, os que comprazerem do meu mal. Retrocedam por causa da sua ignonia os que dizem bem feito, bem feito. Fogem e em ti se rebuliem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor Deus seja magnificado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Vamos ao sorteio. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Colossenses. O capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos. Que diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Senhor Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, que potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 7 do livro de Lucas. Capítulo 7 do livro de Lucas contém 49 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: João envia mensageiros ao Senhor Jesus. Versículo 18, 19, 20 e 21. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 dele, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-os para te perguntar: És tu que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou o Senhor Jesus muitos de moléstias
e flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Capítulo é o capítulo 19 do livro de Jeremias. Capítulo 19 do livro de Jeremias. Capítulo 19 contém 15 versículos. A botija quebrada. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de olheiros e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Imom, que está à entrada da porta do olheiro, e aprego-a ali as palavras que eu te disser. E disse: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retirarão os ouvidos. Portanto, me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem as seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. E o capítulo do livro de Marcos é capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Marcos. Capítulo 15 do livro de Marcos contém 47 versículos. O Senhor Jesus perante Pilatos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando ao Senhor Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu o Senhor Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada responde? Vê quantas acusações te fazem. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora uma das mais de 50 denúncias, 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 61. Denúncia de número 61. Glórias ao nosso Senhor Deus. As denúncias são mais de 50, sendo esta a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atitudes e atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19,
vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nestas vidas ou nesses lugares, em que estiverem junto conosco nesta live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos, que diz assim: ação de graça e súplicas em favor dos filipenses. Versículo 3, 4, 5 e 6. Dou graças ao meu Senhor Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Naum. Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nenive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis os estalos de açoites e os estrondos das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 3 João contém 1 capítulo com 15 versículos. O bom exemplo de Gaio. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher
esse irmão para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Joel, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ei que naqueles dias e naqueles tempos em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharão por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistias? É isto, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, fará sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Vamos agora ao último livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. É o livro de Isaías, 66 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. E o capítulo é o capítulo 16 do livro de Isaías. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 14 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela pelo deserto até o monte da filha de Sião, como pássaro espantado, lançado fora do ninho. Assim são as filhas de Moabe nas vals de Armon, que dizem: dá conselho, executa o juízo e faz a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite, esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habita entre si os desterrados de Moabe, serve-lhe de esconderijo contra o destruidor. Quanto o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Essas denúncias te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentaliza aí um número de 1 a 20, que vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. Você que escolheu o número 2,
vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 2. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 12. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 11. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 20. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 70. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 7. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 19. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 15. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. E por último, você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, ou inscrito e membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48, na @IG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o horário das nossas lives virtuais e informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em nossas redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Jesus. E cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais
e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm o acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Não deixe de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Você interagindo com nossas lives das nossas 12 igrejas virtuais, examinando a base da Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês aqui presente comigo até o final. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. Aguardo vocês na próxima live.